quero passar a palavra aqui agora ao querido André Dorini. Muito obrigado, Carlos, pela tua apresentação, muito boa, e também para o convite. Primeiramente, desculpa o meu porto italiano, mas eu acho que todo mundo possa entender. Ok, perfeito. Sim, hoje estou aqui porque fui convidado da Carlos, meu parceiro, também o nosso caro amigo Alfredo Picella, que conheço há muitos anos, e também do nosso Walter, né? Sì, oggi sto qui perché oggi è il primo incontro che io faccio qui in Rio de Janeiro e oggi una missione molto importante perché è una missione che va a mexer molto con la italianità, ma também va a mexer molto con è un progetto sociale, è un progetto che va a aiutare molte persone, è un progetto che va a far crescere molte persone também com no mundo do trabalho, ok? E questa missione è una missione che è diretta per le persone che chiedono crescere, che chiedono eventualmente conoscere meglio l'Italia. Oggi in Italia c'è un problema molto serio che la nostra popolazione è sempre più vecchia, né? Tem muitos idosos, tem dados que falam que no próximo até 2030 vamos ter mais de 100 mil pessoas que têm mais de 100 anos. É uma coisa difícil porque família, hoje nossa família, casamentos, todo mundo casa, mas hoje todo mundo na Itália casa 30, 35 anos, as mulheres querem ter a sua independência, o trabalho, o carro, o apartamento, ter somente um filho no máximo. Às vezes tem famílias que não querem, devido a cultura, problema, não sei, mas esta infelizmente é uma cultura que spero che possa mudar tudo isso. E neste caso oggi cosa sta faltando in Italia? Oggi in Italia sta faltando más o meno 40.000 médicos, 60.000 enfermeros, estão faltando na Itália 100.000 motoristas, entregadores, porque estão crescendo muito a venda online também. Aqui no Brasil está muito mais na frente. Estão faltando 300.000 pessoas que possam trabalhar no comércio do turismo, restaurantes, pizzaria, etc., hotéis. E hoje tem um projeto muito importante que foi aprovado 2 anos atrás, que devido também à pandemia, que o governo deu oportunidade a pessoas italianas, de origem italiana, com documentos em andamento, ou também brasileiros, ou argentinos, ou não importa, mas que se possam ter uma formação na área médica, que possa ser médicos ou enfermeiros. Importante que seja tudo comprovado, que ele possa comprovar, para poder fazer uma seleção das pessoas. Uma coisa interessante que, devido ao fato que acontece muita coisa ruim, é difícil, tem, não sei como se fala em português, tem foradas, não sei, tem um modo de falar que é no sentido que às vezes acontece coisa errada, né? Mas a coisa importante é que eu fiz um acordo diretamente com uma cidade, que é a cidade de Mantova, onde hoje estão morando 6.000 brasileiros, 80% capixaba, que todo mundo está trabalhando. E o brasileiro é muito bem aceito, ele é trabalhador, o nosso povo adora o brasileiro, porque de verdade é gente que trabalha, e a diferença de outras pessoas, infelizmente, que não é muito bem aceita, nada de racismo, mas que aceita o nosso modo de viver e a nossa
lei é bem aceito, é normal em qualquer lugar do mundo. Mas aqui está fora, o brasileiro está dentro, o brasileiro não sai, ele é muito parecido com o italiano, principalmente que tem origem italiana, melhor ainda. E fez acordo com esta cidade para chegar lá com um projeto piloto, né? E fez acordo com o presidente da província de Mantova, com o prefeito de Mantova, que você sabe que aqui é prefeito, mas lá prefeito de Mantova, aquele que comanda toda aquela região, com o sindaco da cidade de Mantova, fiz acordo com un'agenzia di trabalho, si fa in Italia interinale, un trabalho agência de trabalho, que o ano passado colocou 18.000 pessoas a trabalhar, fez o acordo com uma estrutura muito importante do Dr. Nicchio, que seria Gruppo Mantova Salus, que ele é dono de 15 hospitais, clínicas RSD, RSA para idosos, para pessoas que têm problemas, tem várias clínicas. E fundamentalmente hoje o meu trabalho é encontrar os primeiros 30 médicos e 30 enfermeiros com determinada especialização. A coisa importante é que ninguém sai do país, do Brasil, depois feita toda uma verificação da documentação, a gente apresenta lá na Itália o candidato, na Itália falam ok, na base da documentação, na base da estrutura, porque a pessoa deve aprender um pouco italiano também, ok, eu vou contratar a pessoa sai do Brasil já com o contrato assinado, per mínimo 12 até 24 meses, porque a situação é séria, ninguém quer que a pessoa chegue lá, devo fazer a cidadania italiana, ou vou ficar lá, se depois vou em outro país, não, é séria a situação, no sentido que são empresas que ele vai fazendo investimento, a pessoa vai ter o contrato assinado, a pessoa vai ter por primeiro 3 meses um lugar onde dormir, comida, tudo, no modo que não possa chegar lá, não tem apartamento, não, ele vai ter já um lugar, já tem um acompanhamento, a primeira vez que estou viajando, ok, tem pessoa que chega lá diretamente no aeroporto, pega você, ou eventualmente a gente vai explicando, hoje tudo simples, hoje tem no aeroporto de Malpensa, pega o trem, chega na cidade rapidamente. E neste caso a pessoa vai saber quanto ganha, onde ela vai trabalhar e também a empresa ela vai fazer uma formação contínua. A pessoa ela tem uma especialização aqui, na Itália ela deve fazer uma equivalência da sua formação. Ela vai a struttura na Itália ela vai apresentar no Ministério do Trabalho, principalmente no Ministério da Saúde, toda a documentação que nestes 24 meses ele vai regularizando esta equivalência. Isto é muito importante porque a pessoa depois de 2 anos ela pode ter também a sua formação na Itália, é médico aqui, vai ser médico na Itália, enfermeiro aqui, vai ser enfermeiro também na Itália. É coisa muito, muito importante. Falta professor também? Falta molto, falta hoje, sì, tem hoje uma principalmente na escola, né? Sim, falta também professor, é um pouco mais complicado neste caso, mas principalmente a mão de obra que o italiano não quer fazer, também tem trabalho no campo, tem vários trabalhos que a gente, porque exemplo a cultura, apro uma parêntese rápida, perché falta molta gente a trabalhar, perché falta médico, perché falta infermeiro, uma pessoa, ma perché falta? Porque na cultura nostra, na Itália, devido principalmente à Segunda Guerra, que o meu pai, o avô, etc., sofreram muito, muita gente saiu da Itália, mas que ficou, era fome, né? A gente não tinha nada que comer. Eu tenho meu pai que ele tinha a 5ª série, todo mundo, muita gente não sabia nem ler, nem escrever, etc.
E sempre falaram, você filho deve ir na faculdade, vá a estudar, vá na faculdade, vai estudar, você deve estudar na faculdade e você se deve organizar. Todo mundo entrou na faculdade e todo mundo deixou a parte técnica, a parte de mão de obra, etc. E neste caso, o nosso jovem, na minha cidade, 45 mil de pessoas que moram na minha cidade, 10 anos atrás tinha mais de 800 advogados, sem contar engenheiros, etc. Agora todo mundo que está fazendo, o jovem, está viajando fora, vai fazer mestrado, doutorado nos Estados Unidos, no Canadá, na China, todo mundo vai fora. Não porque não quer de ficar, porque vai fora, vai fazer uma experiência, vou ficar advogado, como é que é? Cioè, vou fora, um dia vou voltar, não sei se ele volta, mas muita gente está voltando. Mas este é um projeto que está dando certo, é um projeto, a meu ver, social, muito importante para a família. E aproveitando, Marta, eu quero aproveitar, antes de passar a palavra para a Tereza Toscano, para tecer o seu comentário, de uma nova campanha, viu, Walter? Essa é outra campanha que hoje aqui eu quero registrar, que aguardem também no site a partir do outro mês, talvez até agosto, a história que o Renan queria falar, me aproveitou, como também a nossa querida Lielma, que ela nos presenteou, viu, eu e o presidente, com o livro da sua história, da família, não só dela, da Olivieri, mas sim de toda a família, de vários descendentes. Então está aqui registrado uma história linda. E essas histórias, vejam vocês, não só eu recebi esse presente que eu não estava esperando, mas que ela havia comentado, não sabíamos quando, e não é casualmente. Hoje, exatamente hoje, quando eu havia já escrito para apresentar a vocês a campanha do lançamento, a história da minha família. Então você vai contar a história da tua família. Então não são 5 minutos como você pediu. Porque esse projeto, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, dos 78 anos da República Italiana e de tantos outros anos que a Itália comemora no exterior, nós estamos lançando La Storia della Mia Famiglia, La Storia di Mi Famiglia, porque ela vai ser publicada em espanhol, em italiano, em português e provavelmente em inglês. Então, são projetos que nós estamos aqui nesses 35 anos que a Itália Nossa em novembro estará comemorando, estamos lançando várias parcerias, vários projetos para atender a todos aqueles que realmente enaltecem as suas tradições, a sua cultura. Então, tudo isso vocês vão ficar cientes na revista, nos sites, nas redes sociais, porque tudo isso aqui vai ser registrado, nós vamos produzir e nós vamos fazer com que todos possam participar. Porque eu não acredito que ninguém deixe de ter um amigo que tem o pé na bota. Se não for na bota, vai estar na cabeça. Por favor. Então, e esse projeto vai ter uma fase de coletar histórias? Exatamente. E olha, o critério vai ser tão sério que nós vamos colocar na internet as histórias e vai ser por votação online. Então, e vai ter premiação. Não será só o primeiro, serão os 10 primeiros. Poderemos até aumentar, dependendo do número de participação. Então, cada história de uma família vai ter um contexto. Vai ser publicada na revista, nas redes sociais e, quiçá, numa grande festa da família. Aí temos... Tá bom? Então, temos aí vários projetos. Bom, minha querida Tereza Toscano, por favor, você pode tecer em breves palavras, porque, infelizmente, aqui eu estou recebendo puxões de orelha aqui, daqui a pouco. Você não trouxe martelo não, né? É no horário. Italiano não fala mesmo, né? Então a gente aproveita. Então, Tereza, por favor. Eu quero agradecer o seu convite, já nos conhecemos há bastante tempo. Verdade. Eu acho que a ligação foi justamente pela Itália, pelo amor que nós temos à Itália. Eu nasci no Brasil, mas
a avó Calabresa, a avó da Basilicata, e com uma história que depois vocês vão saber também que tem uma história fantástica aí no meio. Então eu agradeço muito esse convite. Foi maravilhoso o encontro, eu aprendi bastante, ouvi histórias super interessantes, estou descobrindo gente aqui que sabe coisas que eu vou querer saber mais. Foi muito bom, muito obrigada por tudo. E estou aí com a minha arte. Você pode falar das suas 2 artes, a promoção que você está fazendo para aqueles que realmente querem adquirir a gôndola? Bom, eu fui professora há muito tempo, trabalhei também com arte, dei aula de artes plásticas no município do Rio de Janeiro, mas descobri já com uma certa idade, aliás, eu tinha jeito sempre para pintura, para tudo ligado a artes, música também, tudo. Só que comecei a pintar mais tarde. E como eu já tinha alguma experiência, fui galgando assim, algumas coisas interessantes. Não vou ficar contando aqui. Mas eu tenho um quadro com a Rainha Elizabeth, né? Que uma vez, quando a Rainha Elizabeth fazia 81 anos, houve uma comemoração do Ano Internacional dos Museus. E houve um intercâmbio entre Brasil e Inglaterra, uma comemoração. E era um Instituto Cultural Século e Arte, era de São Paulo, ligado ao MASP, e eles convidaram alguns artistas para participar desse evento, e tinham visto que eu tinha um quadro chamado Colhedora de Café, me perguntaram se eu doaria de presente para a rainha. Claro que eu ia doar, né? Fiquei feliz com isso, não só eu, poucos artistas nós participamos, recebemos a história dela para mandarmos uma cartinha para ela. Depois do evento, nós recebemos também uma premiação com uma placa, uma comemoração lá em São Paulo. E é isso, ele me admira, eu gosto, sim, adoro pintar, sou feliz com isso, é a minha vida agora. E ele pediu para trazer, né, para enfeitar, aí tem 2 quadros aí, o da Justiça e o de Veneza. Se vocês quiserem ver, tem o site, que é www.teresatoscano.com.br, que tem minhas obras ali, e outras coisas mais que eu vou fazendo por aí, porque agora é a minha distração. Obrigada a todos, tá? Bom, eu agora quero passar a palavra para uma pessoa a qual a gente bate de frente muitas vezes, né, Alfredo? Muito. Mas se bater de frente, a gente sempre se entende. Somos veri italiani, não? Ou não? Bom, não só somos veros italianos, mas eu tenho uma estima muito grande para você, para o trabalho que você faz, para a pessoa que você é, pela honestidade que você tem no percurso do seu caminho, pela coerência. A gente podemos ter divergências, mas isso não implica amizade e o mútuo respeito. Verdade. Porque a gente pode ter diferente modo de pensar, mas no que envolve a seriedade do comportamento e o sentimento, são coisas assim que eu tenho que expressar publicamente. Obrigado. Me sinto de fazer isso, porque são palavras que são deverosas para que um italiano como você, que ama a própria terra, ama a própria pátria, que está se perdendo essa identificação, luta há tantos anos, e eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho dessa sua luta, desesperada às vezes, sem suporte devido, né? Sem, às vezes, a compreensão, né? Porque você é uma pessoa, vamos dizer, autêntica. Isso não estava combinado não, hein, gente? Isso não estava combinado não, hein? Mesmo que ele pense que todos os napolitanos são mafiosos, todos os calabreses são dranguetistas, todas as coisas aí, mas eu espero que isso seja uma brincadeira. Bom, eu acho que vou dizer uma coisa importante. Amanhã tem uma celebração maravilhosa. E a celebração do Brasil, porque a Itália e o Brasil não são irmãos, são namorados. Nós temos que celebrar essa festa belíssima, porque não tem coisa maravilhosa como o brasileiro e como o italiano se amam. Eu tenho do meu lado aqui uma pessoa que me orgulho de ter conhecido em Roma, uma pessoa que lutou muito, né, que através do esporte, da insistência, né, conseguiu a sua carreira alcançar metas
brilhante como é agora, né? Então eu sei que também, paralelamente, a gente tem muitas figuras de italianos aqui que criaram uma história, escreveram uma página de história daquilo que o Marcelo definiu em modo belíssimo, a Itália fora da Itália. Nós temos um povo, tem 36 milhões de italianos. Eu vou ser breve, não vou dizer, vou falar um pouquinho sobre a oportunidade que eu tenho de ir apresentar o Comitê Olímpico Nacional Italiano. Estou aqui no Brasil, emigrei no Brasil, vim para implantar um sistema de luta que se chamava kickboxing, foi o fundador da kickboxing no país, e depois passei a trabalhar no Comitê Olímpico Nacional Italiano, tendo esse prestigioso encargo de delegado e coordenador. O Comitê Olímpico Italiano promove o esporte para os italianos no exterior. Nós temos 7 delegações no mundo: Austrália, Argentina, Brasília, Estados Unidos, Canadá, Venezuela e outro, sim. São 7 países no mundo onde a colônia italiana é muito grande, e o nosso governo, através de um programa de promoção esportiva, tenta manter a língua, a cultura, os valores olímpicos através do esporte. Nós fomos a única instituição no mundo inteiro que levamos cada delegação, né, em 7 países, quase 800 meninos na Itália, passar, disputar, viver a própria Itália dos avós e do bisavô. Então teve um programa muito grande chamado Giochi della Gioventù. E tomara que venha se pegado novamente, porque com a pandemia isso foi interrompido e o governo não teve mais essa oportunidade de levar tanta criança, porque a gente levava 25 crianças por ano. Então, em 35 anos, você calcula que mais ou menos são 750, 800 pessoas, professores, alunos, meninos que com a própria capacidade de ganhar uma competição, iria ganhar a Itália também. Então, olha que coisa bela que a gente fez de forma simples. Então, eu também dei o meu pequeno contributo no Brasil. Me honro de apresentar o Comitê Olímpico Italiano, de ser italiano e de viver em seu país maravilhoso. Não vou me mais adentrar em temas que o meu amigo, posso dizer colega, porque também eu sou um jornalista, eu sou agora fui nomeado da Associazione Stampa Italiana em Brasília, diretor esportivo. Então, além de apresentar de ser correspondente de 2 das maiores revistas italianas em termos de artes marciais. Agradeço e me sinto honrado de ter partecipato dessa bellissima convivência com você. Foi uma tarde bellissima, meravigliosa, sentendo um cheiro de italiano. Mancou só um cheiro de macarrão, de lasanha, de gnocchi. Ok. Obrigado a todos vocês. Bom, gente, olha, e ele cozinha, viu? Cozinha, e muito, hein? C'è una pasta bellissima che lui fa veramente, é uma embiolata pura. Bom, eu agora quero passar e quero agradecer muito, que eu sei o quanto ele aqui se esforçou em vir participar, porque o compromisso com a CBF é enorme, e o Ricardo Perlingeiro, hoje ele abriu mão de um trabalho que ele mesmo disse que, rapaz, estou aqui pela responsabilidade, pela amizade, pelo trabalho que nós temos junto à comunidade italiana. Então não poderia estar. Então, publicamente, quero agradecer esse empenho, Ricardo, e matar saudades, né? Porque agora você está no Rio, mas há muito tempo, né, a gente não se vê. Então, já não é mais na rádio, mas vai ser na TV. Brevemente, porque vocês vão receber, nós temos 8 programas já gravados, e agora o nosso produtor, o Renato, ele está cortando e fazendo shorts
dos 6 quadros do programa Itália Nossa com Carlos Mazzello. Então nós estamos hoje, até novembro, eu acredito que nós estaremos já completando a primeira temporada e virá o ano próximo, se Deus quiser, a segunda temporada do programa na TV. E aguardem, porque muitas novidades, muitas. Eu espero que esse programa possa realmente agradar muitas famílias italianas, porque as 20 regiões farão parte de vários quadros. O Carlos Colla, que é que ele já partiu, ele foi o primeiro entrevistado no quadro Personalità e bombou. Sem anunciar, sem nada, deu mais de 4.000 curtidas e tal, a gente está lá. A Daniela, que não pôde, sentiu muito, nós mandamos o corte e tal, ela desabou. A família toda comentando e tal, e tá nas redes. Agora a gente vai impulsionar e tal, o Renato vai fazer esse trabalho. E ele me disse uma coisa fantástica. Ele disse, primeira vez na minha vida que eu consigo, com a fama de compositor, de tantos cantores, como Roberto Carlos, como, enfim, tantos cantores que ele enalteceu com a sua música, eu posso falar da origem italiana. E foi na casa dele, foi um negócio fantástico. Nós fizemos, então quem quiser, tá lá no YouTube, Carlos Colla com Itália Nossa, é incrível. Alguém já assistiram e tal, me ligaram e tal, e eu fiquei bastante emocionado também, porque eu estou tendo oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais tinha pensado um dia de estar com Peppino Di Capri, com Bocelli, com Laura Pausini, sendo aqui recepcionando e participando, com a Itália Nossa. Então é uma alegria imensa, porque quando a minha mãe falava das músicas italianas, Alfredo, Gianni Morandi está faltando, que a Ilza falou que ela vende a casa para ir no show do Gianni Morandi, para vocês terem uma ideia. E é uma coisa incrível. Então, isso para mim é muito importante, porque eu ouvia minha mãe com aqueles vinis, ouvi o Peppino Di Capri, Sérgio Gendrigo, para vocês terem uma ideia, Giola Cinquetti. Não, sim, mas eu disse que eu tendo a participar, eu estando aqui, o Sérgio Gendrigo teve uma vez que ligou, ele estava no Sul, aí ele vinha para o Rio, ele adorava uma caipirinha. Então, aí eu falei, tem que levar ele na caipirinha. Aí levei ele na caipirinha e tal. Então, ele chegava no Rio, primeira coisa, tô no Rio. Aí eu ia lá. Então, vocês imaginem vocês, uma criança que a mãe ouvia, como foi falado, tantas músicas italianas, e eu aqui nem sonhava, e um dia eu estou lá conversando com ele, como nós estamos conversando, com Sérgio Gendrigo, autor da música do Roberto Carlos, 1968, o Canzone per te, e a Daniela Colla, filha do Carlos Colla, tem autorização cantar essa música em italiano com direitos autorais. É um negócio incrível. Então, eu amo esse projeto, eu me dedico com esmero. Enquanto eu tiver esse gás, esse entusiasmo e vocês alimentando, eu estarei aqui servindo a todos vocês. Muito obrigado. Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que eu fico até com vergonha de falar um pouco de história da Itália. Tivemos uma aula aqui. Achei que sabia alguma coisa. A gente está sempre aprendendo da influência do italiano. Então eu falei, eu sei alguma coisa da história, mas vi que hoje sei pouco. Mas ainda mais tratando de futebol, o italiano fala pouco, imagina, fala só de futebol. Fica a noite inteira falando, dias e dias. Eu vim aqui só para resumir um pouco da minha história. Parabenizar todos aqui da mesa, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu, como todo oriundo de italiano, meu bisavô veio para o Brasil, de origem, meu bisavô veio da Itália, da Campanha. E aí eu tenho uma história um pouco curiosa, porque eu fiz o percurso oposto. Enquanto minha família veio da Itália, eu saí do Brasil para ir para a Itália. Meu sonho era ser um jogador de futebol, e aí um belo dia meu pai falou, faz a cidadania italiana. Eu, em 1998, peguei meu passaporte italiano sem falar absolutamente nada nessa embaixada aqui, nesse consulado italiano, e fui lá para conquistar o meu sonho. E aí comecei num clube de futsal, onde na época o futsal italiano só tinha Série A.
E aí o diretor lá do clube de Roma, falou: Ricardo, vamos fazer uma experiência aqui, que a gente não tem dinheiro para te pagar, porque o futsal não é como o cáutio, né, futebol de campo, e aí você pega a escolinha de futebol. E aí eu peguei a escolinha de futebol, tinha em torno de 30 alunos, no final foram mais de 150, num clube lá bem legal de Roma. E aí em 2005, estou sendo bem rápido, em 2005 eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Roma com o Bruno Conte, né? A história é bem legal, que eu, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente viu aquela seleção italiana ganhar o Mundial e eu chorava, 8 anos de idade. Depois de 30 anos eu estou com o Bruno Conte na minha frente. Falei, caramba, e agora o que eu vou fazer aqui? Estou no Roma, na Itália, campeão do mundo de 1982, Bruno Conte falou: Ricardo, vamos fazer uma experiência de 3 meses. Né? Nem meu filho, que na época é o Daniele Conte, né, que é o Daniele Conte lá no Cagliari, ele jogou no Cagliari, de seleção italiana, e esses 3 meses se transformaram em 10 anos, onde eu tive o prazer de conhecer o Alfredo há uns 20 anos atrás lá, né, naquela luta. E aí fiquei 10 anos nas categorias de base do Roma, fiz as minhas licenças de treinador lá, licença C, licença B, licença A, que não é fácil de entrar. A gente sabe que o futebol em geral é um mundo muito fechado. Você imagine um brasileiro na Itália, no país da tática, né? O que eu poderia ensinar para eles? Enfim, aí vim para o Brasil passar férias. E aí eu falei, pô, nossos amigos já tinham uma idade, meus amigos casados. Eu falei, vou nos clubes aqui do Rio, que eu sou natural do Rio, ver se está tendo algum trabalho diferente daquilo que eu vinha aprendendo na Itália. E aí eu fui no Flamengo, nos 4 grandes do Rio, no Fluminense. Eu fui lá, eu queria ver o treinamento aqui, para ver tal como é que funciona. E aí o diretor na época lá falou, Ricardo, a gente está precisando de uma pessoa como você com experiência internacional. E aí eu estava de férias com a minha esposa e minha filha, que nasceu na Itália, em Roma. Liguei para o Bruno Conte e falei, Bruno, queria voltar para o Brasil já há um tempo, estou há 15 anos na Itália, é um tempo importante, 15 anos na Itália que eu passei lá. Ele falou, não, Ricardo, vai em frente, deixei minha família aqui, fiz meu primeiro jogo pelo Fluminense no sábado, que no futebol, como na vida, a gente não pode dar brecha para outras situações, oportunidade, né? Aproveitei a oportunidade, fiz o jogo no sábado, de manhã peguei aquele voo da Alitalia que chega no dia seguinte de manhã cedo, reorganizei toda a minha vida de 15 anos da Itália, tirando as coisas do meu nome, tirando aluguel, apartamento, carro, enfim. E voltei na sexta-feira de noite no voo da Itália para fazer outro jogo às 7, 8 horas da manhã, no Fluminense lá na época que eu enxerei. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas italianos, hoje na seleção italiana, como Matteo Politano, Romagnoli, jogou no Milan, Alessandro Florenzi hoje está no Milan, jogou na Roma, né, além de outros tantos da Alessandro, enfim, 10, 20 jogadores que passaram com a minha história e na minha ajuda, estão hoje no futebol italiano jogando em Série A e seleção italiana. E aí eu vim no Fluminense, fiquei 3 anos, a gente sabe que futebol não é fácil, né, seja no Brasil, na Itália, em qualquer lugar, a dificuldade que mas a gente criou uma casca desses 15 anos da Itália, me ensinou muita coisa, a sempre lutar. E aí eu fiquei depois como 5 anos como coordenador de futebol de base do Botafogo. Né? Botafoguense? Bota aí, tá? E a partir daí tive a oportunidade de ingressar também na seleção brasileira onde estou hoje. Né? No futebol nós estamos, porque é difícil de você perdurar nessa minha parte técnica. Então hoje eu estou como coordenador do Departamento de Observações Técnicas da Seleção Brasileira, desde do ano 2000, quando eu saí do Botafogo. Para quem não sabe, a descoberta de novos talentos, você está sempre monitorando os atletas, não necessariamente um atleta que há 6 meses atrás era um atleta de destaque, ele pode vir a ser hoje um atleta de seleção brasileira.
Então, é um trabalho bem árduo, minucioso, onde a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está tratando do sonho de jogadores. E isso eu sempre levei dos clubes onde eu trabalhei. Dar oportunidade para todos, mas principalmente oportunizar quem realmente quer ser um atleta profissional e o sonho de ser jogador de futebol. Então, essa é um pouco da minha história, bem resumida aqui. Fiz o percurso contrário do meu bisavô, né, que a maioria, todos os italianos vieram para o Brasil. Eu fui um brasileiro que fui na Itália, né, fiz o caminho contrário. A gente sabe que não é fácil, a gente está num país diferente, mas como a Pitella falou, foi muito bem recebido lá, né. Eu acho que quando você se comporta bem em qualquer lugar, você é bem recebido. E eles me receberam de braços abertos, e hoje eu tenho o prazer de sempre voltar para a Itália e ser bem recebido pelo Bruno Conte, pelos todos os meus jogadores e atletas. Então, esse é um pouco da minha história. Eu acho que dá para falar muito ainda de futebol, da minha carreira, mas eu acho que pode ser um segundo momento. Me sinto honrado de ter aprendido mais um pouco da história, que realmente vi que não sabia pouco, né? Agora, com o Mazzello, amigo de longa data, só tenho que dar os parabéns e continuar nessa estrada, que eu sei a luta é grande, mas a satisfação, né, Mazzello, é enorme de fazer esse trabalho aqui com esse projeto da Itália, que é maravilhoso aí, que você vem fazendo durante muitos anos. Obrigado. Carlos, desculpe, eu quero... o Ricardo foi muito humilde, né? Mas nós que vivemos dentro de uma instituição olímpica, dentro das coisas, o nome dele é muito conceituado. Muito mesmo no campo do futebol. Eu também convivo, convivência, você sabe, o Coni convive com as federações. Eu recebi 2 presidentes das federações aqui no Brasil, quando vieram para disputar, recebi a Nacional. O seu nome é um nome de grande prestígio. É verdade. Olha, eu quero muito agradecer, mas eu quero apenas, antes de ir para o sorteio, eu quero perguntar a todos, colocaram o cupom para poder concorrer o Nascimento de Roma, nova potência do Mediterrâneo, e a Jovem Mona Lisa, que tem o professor Átila Soares, tem uma matéria incrível na edição 34, e ele é o único brasileiro que faz parte de uma seleção de pessoas que conhecem Mona Lisa no mundo. É o único brasileiro que faz parte em Genebra dessa entidade internacional de renome. Então, ele não pôde estar porque é presente, ele mora em São Pedro da Aldeia, e a advogada, que é a esposa, devido a uma questão de ação, não pôde fazer com que ele pudesse aqui sortear o livro, mas nos presenteia fazendo esse livro ser sorteado. É incrível. Não ganhou o cupom? Então, por favor, Marcela. Eu quero te agradecer muito, jornalista. Você foi assim impecável. Você contribuiu muito aqui o saber, viu? Você já está contratada como colaboradora. Tá. O Maiorano, olha, você já vai botar um pé lá na bota, né? Bom, gente, deixa eu contar uma história. Eu tinha uma flauta em casa que meu filho... flauta doce, você conhece? Engraçado, não tem sabor de doce não, deixa eu ver. E alguém toca flauta aqui? Ninguém? Você toca? A doce você toca? Eu estudei no colégio e a gente tem aula de música até o... Fala no microfone. Fala aí no microfone, por favor. Eu estudei no Pedro II e até o primeiro ano do ensino médio a gente tem aula de música. E a gente, assim, de praxe, a gente aprende a tocar a flauta doce. Então a gente tem aula de flauta doce. Nos eventos de final de ano que tem no colégio, a turma toca. Quando tem colação, né, do quinto para o sexto ano e depois do nono ano para o primeiro, também tem a cerimônia de tocar a flauta. Então
então todo mundo aprende. Quem estudou no Pedro II Você conhece sabe. a flauta salgada? Não, mas olha só, tem uma coisa assim Por que curiosa. doce? Não sei por que é doce, mas salgada, eu posso dizer que tinha uma coisa da gente esquecer a flauta, e aí o professor sempre tinha, né, 1, 2 no armário. Então, salgada, eu posso dizer que ela porque às vezes a gente precisava compartilhar, né, a flauta, que esquecia, tinha prova, imagina, você esquece o dia de prova, você precisa fazer prova. E olha, você falou que ia embora. Você não foi. Não. Você não tem ideia o que está por vir. Sabe por quê? Eu estava passando, né, no YouTube, assim, estava lá, tá aquela coisa toda. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que me chamou a atenção? Peraí, que isso? É uma flauta? Peraí. Vocês acreditam o que eu fui descobrir? Olham para o telão. Alexandre? Bravo! Segue, vem cá. Essa obra linda que nós ouvimos, foi uma surpresa ou não foi? Foi. Hein? Alguém esperava? Vale a pena um show? Eu estou falando, ele disse que não, tal. Sabe por quê? Sax. Olha o músico aqui. Olha lá. Ele ouviu. Paulo, você chegou a ouvir? Eu estava ouvindo? Não. Não ouviu? Mas depois vai ouvir. Não tem problema. Não vai ouvir. Então, Crônicas do Flautinha Doce. Aqui um livro editado. É um profissional talentoso, saxofonista. É exatamente a obra-prima, né? Que ele diz que onde tem o sax não pode ter a flauta. Eu disse, não, pode sim. Nós vamos fazer acontecer. Não pode? Ele diz que apaga. Mas com o talento desse mestre, desse professor, vocês não acham que há condições de a gente fazer um casamento perfeito? Sem dúvida, é isso aí. Então, eu quero aqui fazer algumas perguntas, que ele é produtor musical, é arranjador, é editor de áudio, uma capacidade incrível. E ele está usando um colar aqui também, doutor Paulo. Está aqui, travado também, para fazer parceria. E, no entanto, eu não poderia hoje agradecer a presença, porque ele estava impossibilitado fisicamente. Veio de colar, até lá, né? Sentou lá, suportando essa dor incrível, para nos abrilhantar e nos dar esse presente hoje aqui nessa tarde maravilhosa, como foi dito aqui pelos vários eminentes
colegas, amigos e personalidades do cenário italiano aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então eu quero muito agradecer e quero fazer com que você possa realmente agora dizer por que você, aos 60 anos, você se incomoda quando alguém diz, mas peraí, você está tocando flauta de criança? É isso mesmo? Por que isso? Eu não me incomodo... Aqui é melhor. Eu não me incomodo absolutamente nada de, aos 60 anos, estar tocando uma flautinha de criança. Muito pelo contrário. Eu descobri um segundo amor na música quando eu voltei a tocar flauta doce depois de 40 anos como saxofonista, como produtor, etc. Caí na flauta doce há cerca de 7 anos e consegui desmistificar esse instrumento, né, onde a gente pensa que é só... É o que a gente escuta as criancinhas tocando, enlouquecendo a gente, né? Mas a flauta doce é muito mais do que isso. Eu consegui descobrir mais felicidade na minha vida como músico do que todos esses 40 anos tocando esse negocinho aqui. As pessoas pensam que é brinquedo, mas é brinquedo sim. É brinquedo também. Flauta doce é brinquedo também. Só que ela tem capacidades imensas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Sabe tocar Bruxa La Terra, né, do Poderoso Chefão? A Bruxa La Luna, Cielo e o Bruxo de Amore. Cucuca si consuma como lo mecore. La lima chianti, adolorata. Então acho que dá pra ver que a flauta doce, ela pode tocar literalmente qualquer coisa. Então, hoje eu, como eu falei, me sinto muito feliz como conhecido na internet como o Flautinha Doce. É um coroa aqui com seus 40 anos de carreira musical, aos 60 anos de vida, tocando essa flautinha de criança. Vocês podem ver meu trabalho pela rede, pela internet. Eu acho que vocês vão curtir muito. Além do meu trabalho, como tudo isso que você viu aí no meu currículo, né? Eu também escrevi um livro de crônicas. São causos que eu vivi na minha vida como músico, como ser. Eu tenho um lado humorista também, vocês podem achar na rede. E esse livro vai ser sorteado também, tá? Quem for assim o feliz ganhador do livro vai se divertir um bocado. Então, esse livro vai estar aqui para vocês. Agora, eu tenho uma reclamação muito séria. Desculpe a comunidade italiana. Eu também sou meio descendente italiano, mas eu tenho... É ou não é? Esse meio não existe. É meio... Não tem esse meio, eu não estou conseguindo entender. É preocupante, já. Cuidado. Mas eu tenho lá, nos meus antepassados, a Itália, meus bisavós vieram da Itália, etc. Mas não tive uma convivência muito grande. Mas eu fiquei extremamente chocado. Cheguei aqui cedo. Em nenhum momento eu escutei um maquê. Maquê! Agora sim. Comunidade italiana sem o maquê não significa nada. Então é isso, gente. Eu queria agradecer ao Carlos por essa oportunidade de trazer esse brinquedinho aqui para vocês, para desmistificar um pouquinho esse instrumento. É muito legal ter essa oportunidade de mostrar para vocês, principalmente comunidade italiana, que faz parte da minha vida. Assim, eu amo música italiana. Estamos aqui, andamos até com... vamos gravar um disco de música italiana? Aí vamos. Então nós vamos gravar um disco de música italiana. Eu vou responder ele porque ele não teve aqui. Você vem aqui.
Não me chama de padrinho. Não toma benção. E ainda quer ouvir o maquê? Oh, toma benção. Agora sim. Gente, olha. Oi, querida. Peraí, desculpe, peraí. Como é que você é achado na gente? Na rede social você pode procurar por Marcelo Moreno, Marcelo com 2 L's, ou buscar o Flautinha Doce. O pessoal acabou me apelidando de o Flautinha Doce, ou o velho maluco da flautinha. Vocês vão me encontrar por lá. Eu tô no YouTube, tô no Instagram. No YouTube vocês encontram todos os meus vídeos. São mais de 100 vídeos com flauta doce. Tocando música italiana, tocando duetos, tocando jazz, tocando MPB. Tudo que vocês podem imaginar tem lá no canal. Beleza? Marcelo Moreno. 2 L's. Marcello. Sim. Na realidade é Morena. Depois nós transformamos para Moreno aqui. Então, como eu disse, festa italiana que não tem gastronomia e não tem música não é festa italiana. Não tem gastronomia. E maquê. Não pode faltar um maquê. Marcelo. Mas olha... Oi, querida, ela estava com a palavra? Pois não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele pode descobrir, você pode descobrir um grande talento no autismo. Ele tem 6 anos. Sim. Coloque uma flauta na mão dele, vai ser legal. Vai botar para fora tudo. Sim. Saindo da roupa gamboa. Não sei se você já ouviu falar do Mississippi Delta Blues Band. Sim. As terças-feiras é só blues. Você podia ir lá tocar um saxofone com o pessoal do blues. Toda terça-feira na Gamboa. Rua Ernesto... É o nome de um ex-presidente aí da vida. Não é nesse não. É um bem antes. E é só blues. Nos outros dias tem outras músicas, mas às terças-feiras é o blues do Mississippi. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, porque esse evento, se não tivesse a sua presença com essa tarantela, nada aqui teria valido. Bravíssimo. Bravo. Muito obrigado a todos. Viva a flauta doce. Sentado. Pode ficar sentado. Beijo. Muito obrigado. Bom, gente, olha, o Dr. Paulo chegou e eu quero aproveitar essa oportunidade, como eu deixei para falar no momento oportuno. E chegou esse momento. Pensei que não ia dar tempo, mas está dando tempo. Dr. Paulo César Frutuoso, com o livro A Face Oculta da Medicina, hoje é best-seller, com mais de... Tem números aí com mais de 600 mil cópias vendidas, 700, enfim. E é um autor, o Dr. Paulo é autor de mais de 9 livros, está por vir o 10º livro. Pasmem vocês, teve uma palestra aqui, proferida pelo Dr. Paulo, sobre ectoplasmia e vários outros assuntos. Só que, devido à ligação com a espiritualidade, onde o Dr. Paulo, ele hoje é o responsável pela Sala 1, quem conhece o educandário Lar de Frei Luís, sabe o trabalho sério que ele faz nessa área. Como eu sempre disse, infeliz é aquele que não acredita no que existe. Vai levar um tempo maior. Eu não consigo entender, diante de tantos livros, aquilo que nós havíamos dito aqui anteriormente. O saber combate a ignorância. A ignorância, né, de não saber. Será que um médico com 50 anos de profissão colocaria em risco a sua profissão, médico oncologista, numa área específica que ele trabalha como oncologista, relatando fatos que ele mesmo chegou a duvidar, como ele mesmo diz nas suas palestras, que não existe acaso e nem milagres. Ele é o São Tomé hoje, ele quer ver para crer. E os livros do Dr. Paulo, que estão aqui à disposição de todos, relata fatos incríveis de cirurgias que a medicina alopática, a medicina atual, ela diz não ter soluções. E ele recebe entidades, Dr. Frederic Wallenstein, um médico que viveu
servindo no tempo nazista. E o Frei Luiz, que é um frei, quando se fala em espiritismo, não entendo essa razão, é um frei, abraçou esse cidadão, essa alma que sofria pelos experimentos que por anos e anos e por milhares e milhares de experimentos ele acabou fazendo em várias pessoas e que ele teve que resgatar, que a lei do retorno existe. E é nisso que ele relata. Mas o que mais me choca é que são relatos, como um médico, vários temas, inclusive depoimento de médico, como ele, relata com fotos um médico sendo orientado por um mecânico de automóvel incorporado por uma entidade, o qual é esse doutor Frederic Weinstein, dizendo o que fazer com um coração na mão, operando um cidadão, que esse cidadão era o seu professor que morreu, fez a passagem, não acreditando na cirurgia que foi feita. E ele conta essas histórias em suas palestras e narra com fotos detalhadas, através da ectoplasmia, efeitos que estão hoje comprovados pela ciência da existência desse fluido, que simplesmente tem vários relatos de vários livros. Não vou aqui palestrar sobre isso, porque nós temos um palestrante, escritor, que faz parte da Associação de Médicos Espíritas, consagrado hoje internacionalmente. E eu não vou me estender, porque eu quero passar a palavra para o Dr. Paulo, porque hoje o livro, apesar de ter sido best-seller, A Face Oculta da Medicina em inglês, espanhol, francês, alemão, agora segue para a Itália. E é essa oportunidade, que é mais um projeto da Itália Nossa, enaltecer De Messinis, que é o sobrenome da família do Dr. Paulo César Frutuoso, que é o Dr. Paulo César Frutuoso De Messinis. Dr. Paulo, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. O problema do meu amigo Carlos é que ele fala com o coração, né? Aí ele... Por que eu estou aqui? Se eu olhar para trás, eu vejo quantas coisas foram se conjugando para que eu chegasse onde eu cheguei. E acho que alguém tinha que tomar uma decisão e assumir essa responsabilidade. Eu sou um torturado pela curiosidade científica, mas não acredito em milagre nem acredito em sobrenatural. Tudo que é relatado pelas religiões, principalmente pelo cristianismo, aconteceu. Só que eu não posso ficar preso ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero saber como aconteceu. Principalmente como médico. Como é possível alguém curar um leproso impondo suas mãos? Como é possível fazer um cego enxergar cuspindo na terra? Como é possível curar o leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, causador da lepra ou da hanseníase? Então, o que aconteceu comigo foi que eu não procurei respostas científicas, racionais e lógicas para tudo isso. Foi colocado na minha frente. E aí eu tive que tomar uma tremenda decisão. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo, porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas. Principalmente se ele disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Esse camarada é maluco. Ou então me volto para a direita. E quando eu voltei para a direita, comecei a ver grandes nomes da ciência e da história, incluindo prêmios Nobel, que viram os mesmos fenômenos que eu estava vendo no lar de Frei Luiz e concluíram que tudo era verdade, acontecia. Só que não é possível, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, compreender como acontece. Então, eu acredito que nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece pela observação, mas não sabemos ainda como acontece, nem tais fenômenos podem ser repetidos em ambiente laboratorial. Mas, se você olhar para trás, pela história, pela ciência, você vai ver que isso sempre aconteceu. Como é que o Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação.
Como é que Mendel chegou ao estabelecimento das bases da genética? Observando ervilhas. Então me parece que nós estamos então na fase do empirismo. Agora, não tem saída, isso tudo vai ser compreendido. A velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da doença, da ciência e da tecnologia. E todo dia nós temos uma informação, nós temos uma revelação, nós temos uma explicação. Então, o que Jesus fez não foram milagres. Agora eu vou fazer. Eu sou imortal. Eu vou viver para sempre. Como é que vai estar o conhecimento do Carlinho daqui a 100 mil anos? Daqui a 100 milhões de anos? Daqui a 100 bilhões de anos? Ó, não adianta fugir. Todo mundo aqui é imortal, tá bem? E vocês também estão condenados à perfeição. E eu sei o que vai acontecer com todos. E comigo. Vamos acumular tamanho conhecimento em ciência e tecnologia, embasados em sabedoria, que nos sentiremos cada vez mais felizes, porque poderemos praticar cada vez melhor o amor em prol do próximo e da natureza do planeta que nós habitamos. Se alguém me perguntar como é que eu falo com tanta firmeza, como é que eu vou deixar de acreditar naquilo que eu vi? Olha, quando eu falo em espíritos, não estou falando em espírito incorporado no médium não, hein? Estou falando materializado. Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade. Perigosíssimos, com manipulação de tremenda quantidade de energia. Agora, é possível que aconteça. Como é que um médico vai acreditar que um ser humano seja chicoteado quase até a morte, depois tenha uma coroa de espinhos com comprimento aproximado de 2 centímetros enterrado na sua cabeça, claro que a colota craniana foi alcançada pelos espinhos, seja pregado numa cruz, tenha seu tórax atravessado por uma lança, seus entes queridos e seus amigos recolhem seu corpo, botam dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante 3 dias, no calor do deserto, e ele aprende e ele reaparece completamente com seu corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Nós vamos aos templos para alguma cerimônia de casamento, alguma cerimônia fúnebre, algum batizado. Acabou. Eu não tenho respostas lógicas e racionais. Agora, o que foi colocado à minha frente foram essas respostas lógicas e racionais. A minha crença inabalável da imortalidade não pode mais ser modificada. Na hora que chegar o momento do meu óbito natural, que vai acontecer com todos nós, simplesmente vai haver uma separação entre 2 componentes. Esse componente físico vai aqui ficar, se degradar, e as moléculas e átomos desse corpo físico, que é um instrumento que nós necessitamos para interagir com esse universo, serão utilizados em outros corpos orgânicos ou inorgânicos. Mas o meu componente energético, espiritual, vital, transmissor da vida ao meu corpo e ao dos meus pacientes, ingressará num plano que eu considero como universo paralelo ao nosso, que é o que as religiões estão chamando de plano astral, plano celestial, plano espiritual. Para mim isso tudo hoje é sinônimo. Sob essas condições especialíssimas, quem já está do lado de lá pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar novamente no nosso universo. Estou sendo bem claro, se tivesse uma entidade dessa aqui materializada, todo mundo ia ver. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse alguma dor, todo mundo ia perceber. E aí eu coloco em todas as palestras que eu faço, conferências no Brasil e no exterior, as 4 reflexões. E se o médico tivesse presente a um encontro desses? E se quem se teletransportasse e se materializasse de um universo para o outro fossem médicos que já passaram por esse mundo, ocupando um corpo semelhante ao nosso? E se fosse possível diálogo entre esse que aqui está e esses médicos que se teletransportam e se materializam durante alguns momentos? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tem mais como voltar, não. Tamanha foi a quantidade de verdades que foram colocadas nos meus ombros que eu me senti na obrigação de colocar isso em público, através de livros, evidentemente orientados a todos os interessados,
mas a classe médica, a qual 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E também, sabe a quem? Aos jovens com uma velocidade de inteligência mais rápida do que a minha pela internet, pelo videogame. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina e tenho residentes de medicina aprendendo cirurgia comigo. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, eu levei 5 horas. A primeira que eu vi, eu estava na França. Esses meus residentes realizam o mesmo procedimento que eu realizei em 5 horas, em 20, 30 minutos. Então, claro que se tivessem visto o que eu vi, teriam levado muito mais à frente, teriam compreendido muito mais profundamente do que eu compreendi. E cheguei à conclusão de que nenhum médico está sozinho, porque a vida está na borboleta, eu só sei tratar do casulo. Quem é que está tratando a borboleta? Médicos que me acompanham e acompanham todos os médicos da Terra, inclusive aqueles que não acreditam nisso. E ouso afirmar, hein? Sabe onde é que eu falei isso? No Senado Federal. Me levaram no Dia do Médico de 2018. Nunca imaginei que aquilo acontecesse para ser homenageado por esse trabalho. No Senado Federal. E eu falei isso. Ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Nós não os vemos porque os seus corpos são constituídos por mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Então eu não os vejo nem os escuto, mas tenho certeza absoluta que enquanto eu estou tratando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico. E ainda me intuem. Vai por ali. Todo médico, em um determinado momento da sua vida profissional, passou por isso. Só que não temos coragem de confessar. Vão nos chamar de alucinados. Bom, me parece que o motivo de eu estar aqui foi ter escrito, ter colocado isso em público. E aí a minha vida virou pelo avesso. Como é que eu ia imaginar que escrevendo um livro ele fosse traduzido para 5 idiomas além do português? Por que eu estou sendo levado, inclusive, para falar em faculdade de medicina no exterior e no Brasil? Para médicos e estudantes de medicina, tamanha é a necessidade de sabermos de onde viemos, quem somos e para onde é que nós estamos indo. Sabermos onde estão os nossos entes queridos. Ninguém morreu, estão num plano de existência mais feliz do que o nosso. Evidentemente, de acordo com o que tenham plantado. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Amigos, vocês não imaginam a quantidade de informações que nos foi passada por esses colegas. E não tenho ainda, assim, limites para ver aonde isso vai parar. Agora, eu estou com 74 anos. Vou fazer 75 esse ano. Claro que outros virão após mim e levarão isso mais à frente. Não existe o milagre nem o sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. E isso que eu estou relatando para vocês será cada vez mais comum. Me perdoem se eu estou ultrapassando o limite do tempo que me foi dado. Imensamente grato. Doutor Paulo, eu só gostaria agora só que falasse então essa nossa viagem à Itália em setembro, fazendo um convite a todos, né? E a razão, exatamente acrescendo um pouco mais, o seu parecer, né? Uma vez que nós estamos correndo, não digo atrás, né? Mas nós vamos fazer com que essa sua cidadania italiana seja reconhecida, né, doutor Dorini? Com toda certeza, porque o seu trabalho já, com toda certeza, nós já temos aí fronteiras abertas, né? Não temos portas mais que possam ser fechadas. Então eu gostaria que tecesse o seu comentário em relação a essa viagem de setembro. Bem, eu tenho avós italianos, oriundos da cidade de Nápoles. Meu avô... Perdão? Conterrâneo. Verona? Não, de Nápoles. Eu falei que honra para mim. Que honra. A honra é minha. E se conheceram no navio vindo para o Brasil. Meu avô foi contratado como capataz de uma fazenda lá em Campinas, num município chamado Carlos... Aquele Mazelo não, né? Não. Bem,
E aí se conheceram 8 filhos, hein? Não sei quantos no navio, não sei se nasceu alguém. 8 filhos. Um desses filhos, a minha mãe. De Menezes, é o sobrenome. Bem, agora aparece na minha frente uma possibilidade de eu ir à cidade dos meus avós, levar um livro que eu escrevi e que passou de 500 mil cópias vendidas, traduzido para o italiano. Ó, esse camarada aí, ele tem algum distúrbio, né? Tem que tomar cuidado. Ele está dizendo que eu devo falar até em mosteiro. É verdade. Vocês não têm ideia o que está por vir aí. Então, quer dizer, vocês já imaginaram o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo? Agora, alguém tinha que pegar isso. Até onde eu percebo, se eu não pego, alguém vai vir no meu lugar e vai fazer. Aí tu passa pro outro lado da vida. Todo mundo é imortal, hein? Estou sendo bem claro. Aí eu vou ter que entrar no final da fila. Quanto tempo eu vou esperar para uma nova oportunidade? Séculos? Milênios? Eu sou imortal. Bom, ninguém está aqui por acaso. O acaso não existe. Eu não estou aqui por acaso. Não foi o meu caminho cruzado pelo Carlos por acaso. E nós estamos vendo a repercussão desse cruzamento de caminhos. Estamos levando informações que estão trazendo consolo. Informações que estão nos ajudando numa época em que necessitamos de respostas lógicas e racionais, explicações que possam nos levar à compreensão mesmo ainda superficial, do que tudo que é pregado pelas religiões. Então, esse é o caminho. Não tenho nenhuma preocupação com todos, insisto, todos estamos condenados à perfeição. Agora, qual é o tempo que isso vai demorar? Não sei. As informações que nos chegam do outro lado foi que os sistemas solares onde o Cristo planetário Jesus foi desenvolvido nem existem mais. E eu vou só trazer uma informação preciosa que eu acho que vai ajudar todos e alegrá-los. Dentro desses diálogos, meus colegas teletransportados e materializados, uma foi a seguinte: Paulo César, quando você passar por lá de cá, você vai aprender em 1 hora o que na Terra ficava anos estudando. Quer outra informação preciosa? Você acha que esqueceu tudo que você já estudou? Quando você passar por lá de cá, tudo isso também vai voltar na sua memória. Cara, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2024, 54 anos. O que eu lembro? Eu lembro aquilo que eu falo e aquilo que ensino. Em 2 faculdades de medicina. Eles estão dizendo que tudo vai voltar naturalmente à minha memória? Já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? E não é só meu, não. É só de todos. Paulo César, quer outra informação preciosa? Quero. Tudo que você acha que esqueceu nas múltiplas encarnações que já viveu e que é importante para a evolução do teu espírito, também vai voltar para a sua memória. Caramba! Então, quer dizer, eu vou aprender um idioma em 1 hora? Ou eu vou me lembrar de algum idioma que eu já falei em vidas passadas? Amigos, que fique bem claro, eu não estou trazendo aqui fantasias, nem mentiras. Eu estou trazendo coisas que aconteceram comigo. E que eu tive que ter coragem, eu tive que demonstrar coragem para colocar isso em público. E aí as pessoas perguntam: Paulo César, como é que você se coloca perante seus colegas? Simples. Pesa o currículo. Eu tenho 4 especialidades. Sou membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Tenho curso de aperfeiçoamento no Centro Leon Bérard de Cancerologia em Lyon. Sou mestre em cirurgia gastroenterológica. Dou aula em 2 faculdades. Aí acontece o seguinte: olha, deixa eu ver melhor o que esse cara fala e o que esse cara escreve. Porque ele não pode ser maluco. E aí sabe o que está acontecendo? Pacientes estão lendo os nossos livros e presenteando os médicos com os livros. Houve. Ano passado teve um congresso de medicina e espiritualidade lá em Vitória. Eu fiz uma apresentação, desci da bancada, veio um colega médico na minha direção e fez o seguinte: olha, sou seu colega de São Paulo, vou contar o que aconteceu comigo. 10 pacientes meus, 10, me presentearam com o mesmo livro A Face Oculta na Medicina. Todos com dedicatória e data diferente, de procurar em lugares e data diferente. Ah, é? E o que tu fez com esse livro? Olha, eu fiquei com 1 e dei os outros 9 para colegas médicos. Então isso é um incentivo. Como um incentivo foi
de um colega do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, que contraiu um câncer fulminante de cólon, intestino grosso. E internado no Hospital Samaritano, foi visitado pelos colegas. Claro que ele sabia que ia morrer. Ele cansou de cuidar de pacientes iguais a ele. E os colegas, quando saíram do hospital, ligaram para mim. Ô Paulo César, você sabe que esse nosso colega está em fase final, não é? Sim. Você sabe o que ele estava fazendo quando nós entramos no quarto para visitá-lo? O quê? Estava com o teu livro A Face Oculta na Medicina na mão. É mesmo? E aí? Nós perguntamos a ele o que ele estava achando daquele livro. E ele disse o seguinte: olha, esse livro está me deixando muito tranquilo, que está me mostrando que eu vou continuar sendo médico. Então, eu acho que eu tenho que seguir nessa estrada. Isso é só uma gota de um oceano sobre o que se passou comigo ao longo de 47 anos. Daí, 9 livros escritos, e atenção para o que será dito agora para terminar. O 10º já está com 13 capítulos escritos. Título: Justiça e Ectoplasmia. Diante de tudo que eu vi, acredito que, como acontecerá nos hospitais do futuro, nos tribunais poderão ocorrer, através de médiuns de efeitos físicos extremamente raros em toda a história da humanidade, a materialização de assassinados e que podem revelar tudo o que aconteceu. Essa nossa vereadora que foi assassinada há 6 anos, ninguém encontrou as armas, foram lançadas na Baía de Guanabara. Em várias reuniões no Santuário de Materializações do lado de Frei Luís, foram teletransportadas espadas, adagas, garruchas, que representariam, por exemplo, um tesouro para colecionadores de armas. Então, essa energia presente em todo ser vivo, seja ele animal, vegetal ou hominal, pode ser utilizada de forma inteligente? Claro! Sabe quantos átomos você tem no teu corpo? 7 octilhões. 7 vezes 10 elevado a 27. Indago amigos físicos. Qual é a energia existente num corpo, por exemplo, de 81 quilos, que é provavelmente o peso ou a massa física de Jesus? Passam alguns dias, eles telefonam e dizem o seguinte: olha, nós calculamos o que você me pediu. Não sei que você vai acreditar, mas corresponde à usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua potência ao longo de 6.350 dias. Isso está em cada um de nós. É a ciência que está me dizendo. Claro que se nós soubéssemos como manipular tamanha quantidade de energia de forma inteligente, nós íamos acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde nós estivéssemos. Então não existe milagre nem sobrenatural. Estamos no caminho de revelações extraordinárias. Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que nós possamos imaginar. E isso vai salvar a humanidade. Posso fazer uma pergunta? Bom, gente, olha, Desculpa. Fazer uma pergunta aí? Estamos no horário. Posso fazer uma pergunta? O que o senhor acha de a lei da atração? A capacidade do homem de realizar com o forte pensamento a materialização de tudo que ele deseja? Bem, nós temos que lembrar que nós estamos habitando um planeta de provas e expiações que pode ser comparado a uma grande penitenciária, a um grande hospital e uma grande escola. Então, a força do pensamento em nós ainda não pode ser liberada. Vocês acham que se alguém me desse uma bofetada no rosto, eu ia dar outra para ele dar outra? Eu ia direcionar sobre ele a usina de Itaipu em 6.350 dias, não ia sobrar nada. Nem o campo morfogenético, designado pelas correntes espiritualistas como perispírito, que é um intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Pensamento é força. Pensamento tem átomo. Se você entrar na internet e colocar o nome de uma sensitiva chamada Nina Kulagina, russa, você vai ver um filmete de 7 segundos em que ela, com a força mental, movimenta pedacinhos de papel e fósforos. Só que esse filmete de 7 segundos demorou 7 horas para ser feito, porque a cada meia hora de concentração ela perdia 1,5 kg da massa física. Tinha que parar, tinha que hidratar, tinha que alimentar e tinha que descansar. Então nós não temos constituição ainda genética para manipular toda essa energia. Agora, pensamento
Ele falou a palavra atração. Não tenho dúvida nenhuma de que isso é possível. Agora, tu vai atrair o semelhante. Vai atrair o que é semelhante a você. Então, eu acho que quantas soluções seriam trazidas para nós, segundo informações preciosas, estão se aproximando 4 correntes de altíssima evolução à humanidade. Primeira corrente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não para os pugilos dos mais ricos e poderosos. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Vejam como nós estamos precisando, vocês sabem muito melhor do que eu. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando no Google e vendo crianças com 3, com 4 anos, executando sinfonia no piano, o pé da criança nem alcança o piano, o pedal. Aprendeu aonde? Na barriga da mãe? Aprendeu na barriga da mãe? Agora, eu tenho uma 4ª vertente que eu considero a mais importante de todas. E os médicos vão entrar nessa história. Espíritos altamente evoluídos na mediunidade. E as pesquisas científicas colocam médiuns ostensivos somente como 7% dos humanos. E quando formos 20, 30, 40, 50%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns dentro de suas casas. Seus filhos serão médiuns. É o que vai acontecer comigo. Eu vou morrer, mas vou voltar. Eu vou querer ser médico de novo. Vou fazer para uma faculdade de medicina uma prova e vou entrar. A primeira coisa que eu tenho certeza que farão comigo quando ingressar numa escola de medicina do futuro vai ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso no meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética propícia à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. E sabem que dotes mediúnicos são esses? Dr. Paulo César, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Sim, porque eu vi isso acontecer. Colegas teletransportados e com eles conversando. Frederico von Stein, cirurgião do exército nazista, se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Ele se incorporava no médium, batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão, pelo fenômeno da xenoglossia. E falava em alemão. Xenoglossia é a entidade que fala línguas que o médium desconhece. Havia um senhor austríaco no nosso grupo que entendia tudo o que ele falava. Então, nesses diálogos, eu indaguei, Frederico, a principal razão para que isso aconteça são para atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, como o acaso não existe, principalmente cancerosos. A área que eu mais atuo, eu sou cirurgião oncológico. 50 anos, já operei milhares de cancerosos. Acabei de operar um agora. Frederico, como é que você vê o interior dos corpos? Eu vejo o interior dos corpos como se eles não possuíssem pele. Então você tem visão por transparência? Tenho. E como é que você distingue uma célula normal de uma célula doente, como por exemplo uma célula cancerosa? Pelas vibrações e pelas colorações. Ah, então você vê célula? Então você tem visão microscópica? Tenho. E você é capaz de ver organelas intracelulares? Sim. Para que os nossos biólogos vejam organelas intracelulares, corpúsculos dentro da célula precisam de microscópios que aumentam a imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. Frederico, você consegue ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu sim. Então, para que os nossos físicos vejam átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópios de tunelamento quântico com formação de túneis de elétrons que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Não chegou o momento. Se os médicos tivessem visão por transparência e visão microscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Vocês acham que eu, tendo uma visão microscópica, conseguiria ter controle emocional estando dentro de uma sala de cirurgia e vendo micro-organismos na parede da sala? Na roupa dos meus assistentes? No corpo que eu vou operar? Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Não chegou o momento.
estão me botando, como segunda informação, a primeiro atendimento dos enfermos, lampejos, relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título de um dos meus livros.